Tranquilidade, isso infelizmente não tem, parece que cada dia mais a gente fica mais chocado, estarrecido. E essa história dessa mulher aqui em São Paulo, dentro do metrô, Ah, eu vi também, que o que que foi horror. aquilo, Kátia? Aquela brutalidade, quando um homem, né, com uma machada, um martelo, machado, um martelo, faz uma coisa dessa e tira a vida de Então, uma pessoa inocente. a gente tem Uma até uma reportagem, César reportagem, não Cavalcante. tem? Vamos ver? Vamos lá. Vamos ver lá, para você entender No direitinho. enterro, a dona Zélita, de 87 anos, procurava forças para suportar a dor de perder a filha, Roseli, de maneira tão brutal e repentina. A empregada doméstica de 46 anos foi morta a golpes de marreta dentro do metrô por um passageiro que teve um surto psicótico. O velório aconteceu em um cemitério da Zona Sul de São Paulo. Segundo o sobrinho, Roseli Dias Bispo entrou no metrô logo cedo, perto das 5 da manhã, na estação Jabaquara, em direção ao centro de São Paulo. Na Sé, ela foi atacada. Ela estava sentada, indo trabalhar, o rapaz estava do lado dela. Ela estava meio que dormindo, que eles viram pela filmagem, né? O rapaz só levantou e falou que escutou vozes falando que ela queria assaltar ele, queria transformar ele em mulher. Aí ele pegou, tirou a marreta da bolsa e começou a dar marretada na cabeça dela. Luciano Gomes da Silva, de 55 anos, acabou contido e agredido por outros passageiros. Ele está internado sob custódia da polícia no mesmo hospital para onde Roseli foi levada. Ela não resistiu e morreu no mesmo dia, com afundamento de crânio e perda de massa encefálica. Ninguém esperava que fosse desse jeito, né? Ainda mais ela, que era uma pessoa boa, saudável. Só estava indo trabalhar, estava no lugar e na hora errada, infelizmente. A justiça decretou a prisão preventiva de Luciano por homicídio qualificado por motivação fútil e sem possibilidade de defesa da vítima. O juiz que assina a ordem também determinou à Secretaria de Administração Penitenciária que providencie um exame de insanidade mental. Só que o acusado já passou por isso antes. Segundo a polícia, no histórico de Luciano consta outro ataque a passageiro, também no metrô em 2005, além de um homicídio. O próprio pai admitiu ao delegado que o filho matou a ex-noiva por ciúmes. O homem já esteve preso em um hospital de custódia e foi libertado em junho de 2018. Nós voltamos a questionar o Tribunal de Justiça por que ele foi solto e mais uma vez não tivemos resposta. Infelizmente cheguei lá, ele estava lá ainda, né? O cara estava bem lúcido, dando risada, como se nada tivesse acontecido. Então a gente só quer justiça, mais nada. Olha, gente, eu vou conversar, a gente já vai falar já com o Coronel Tadeu sobre isso, vamos questionar essa história desse rapaz, desse agressor, o Luciano Gomes da Silva, que já tinha, como a matéria disse, tido outros problemas, inclusive tinha matado a noiva, a ex-parceira, ele é considerado doente psiquiátrico, porque soltaram. Mas antes, vamos conversar com o filho, independente do que fez com que o Luciano atingisse alguém, a gente está falando aqui com um filho da Roseli, com o Thiago Bispo, que independente da circunstância que passava o agressor, a sua mãe infelizmente faleceu. Antes de mais nada, os nossos sentimentos, viu, Ti? Mas é tão difícil a gente pensar que a mãe da gente sai para trabalhar e de repente você espera a volta e não existe uma volta, por um motivo como esse, né? Boa tarde, Kátia. Então, quer dizer, eu comentei há pouco do quanto que é impossível a gente se imaginar numa situação como que você está passando. Sua mãe saiu para trabalhar, você espera o retorno dela e ela não Sim. retorna, porque simplesmente uma pessoa com problemas psiquiátricos acabou com a vida dela. Eu não tenho nem muitas palavras para te dizer, porque por mais que a gente pense o quão difícil é estar no seu lugar, a gente não passou por isso. Então, eu imagino a dor imensa que você esteja passando, Ti. Sim, infelizmente, Kátia, aconteceu essa brutalidade com a minha mãe. Quando você soube do que tinha acontecido com a sua mãe, eu acho que você chegou a nem acreditar, né? A gente para e pensa, não é possível que tenha acontecido isso. Acho que foi um engano qualquer. Foi isso que você pensou? Sim. Foi sim, Kátia, não acreditei no momento. Minha irmã que me ligou no dia do ocorrido. Quando você vê as imagens como a gente está vendo aqui, eu acho que a gente pensa, passa um filme na cabeça da gente, da sua vida com a vida da sua mãe e a vida que a sua mãe levava. Porque a gente ficou sabendo que sua mãe era uma pessoa de uma alegria pura, uma pessoa super do bem, uma pessoa que sempre que podia estava ajudando os outros também, sempre solícita.
era o alicerce para a família inteira, inclusive, obviamente, para você. E agora tudo acabar porque simplesmente soltaram uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos e que devia estar sendo cuidada e não jogada para colocar outras pessoas aí em risco, né? Sim, Kátia. Eu me pergunto por que soltaram ele, entendeu? Porque nessa hora não dá nem pra gente ter raiva de uma pessoa que é doente psiquiátrica, né? Porque é uma pessoa que não está conseguindo absolutamente nem entender o que está acontecendo. Mas quero saber, assim, de você, da sua irmã, claro, numa tristeza profunda, mas o que vocês pensam em fazer daqui para frente? Vocês pensam em abrir um processo contra o próprio governo, que de uma forma ou de outra, né, que era responsável por cuidar de um doente psiquiátrico, soltou ele, colocou nas ruas assim? Com certeza, Kátia, porque até então soltaram ele, né? Ele parece que ele matou a ex-esposa dele e não era para ele estar solto. E já tinha agredido... Não mesmo. E já tinha agredido também fisicamente outras pessoas, até no próprio metrô, não é isso, próprio Alex? transporte público. É importante, eu acho, Kátia, aqui a gente fazer uma separação. A gente tem um rapaz com problema psiquiátrico, mas antes de mais nada a gente tem um criminoso também, porque essa Sim, atitude claro. dele repetitiva é crime, né? Claro, as duas coisas têm que passar pela justiça e serem Mas aí a avaliadas. responsabilidade do Estado de não cuidar ter disso. soltado. A Aí- partir do momento que você solta, e a Alguém gente vai tem que falar ser- isso com o Coronel Tadeu, tem que se aí a responsabilizar. gente vê uma família como a do Tiago, né, Ti? Destruída. Que está no meio de uma história que ficou a família inteira destruída por uma atitude completamente errada que uma pessoa tomou lá atrás, sem o menor consciência, o menor senso do risco que estava colocando de morte às outras pessoas, né? Aí se solta ele de novo, É isso aí. corre o risco de ele fazer novamente com outras pessoas, com um pai de família, outra mãe de família. É verdade. Como que você imagina a sua vida daqui para frente? Dia das Mães daqui 2 semanas. Eu não sei te dizer não, Kátia. Vazio. Muito abalado ainda. E vou te dizer que, infelizmente, a gente também não tem nada para dizer, a não ser que a gente sente muito por tudo que aconteceu, mas que, acima de tudo, que você pode contar com a gente no que a gente puder contribuir para que... Sua mãe não vai voltar, isso a gente sabe, mas que atitudes assim não se repitam, para que outras famílias não passem pelo que vocês estão passando, viu, Tiago? Sim. Na medida do Que a possível. justiça seja feita. Que A ele não justiça- saia tão cedo, que ele não saia tão cedo da cadeia. Não pode sair Porque se ele sair, infelizmente, ele vai cometer outros crimes. É verdade. E, infelizmente, a gente sabe o quanto que, assim como você, trabalhador, sua mãe trabalhadora, gente do bem, a família inteira do bem, está passando por algo desse jeito, que era algo que a gente nunca imaginaria. Quando a gente vê situações assim, a gente vê na ficção, né? Você não Em acredita, filmes, né? em séries. A gente não acha que na vida real isso acontece. E, infelizmente, quando a gente se depara com um Sim. caso desse, aí a gente começa a ver o quanto que tudo é muito mais difícil do que a gente imagina nesse sentido, né, Tiago? É verdade. Olha, Nunca imaginei queria... que isso poderia acontecer. Queria deixar os nossos sentimentos para você, para sua família toda. Um grande abraço. Conta com a gente no que a gente puder contribuir para você conseguir ter. Sua mãe de volta não vem, mas os direitos de vocês, porque a vida dela foi interrompida de uma forma que poderia ter sido evitada se a gente tivesse pessoas responsáveis analisando problemas com pessoas com transtornos psiquiátricos e que não podem ser soltas simplesmente porque cumpriu mais ou menos o que disseram e pronto. Então, conte com a gente, viu, Tiago? Fiquem bem na medida do possível, tá? Tá bom? Força aí. Força para vocês. Obrigado, Kátia. Um beijo. Abalado.